perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Então declara isso, vai! Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Ei, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Meu Deus, meu Deus! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos cair. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Aleluia. Diga, Ele é bom. Diga, Ele é bom. Ele é bom na sua vida, irmãos. Oh, glória a Deus. Ele é bom. Amém. Ele é bom. Em todo o tempo, irmãos. Ele é bom. Amém. Se as circunstâncias do lado de fora dizem o contrário, irmãos, Deus não muda por causa das circunstâncias. As circunstâncias mudam por causa de Deus. Amém. Deus não desce do trono dele por causa do que vai mal do lado de fora. Não, as coisas se dobram ao Deus dos céus. Amém. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o seu Deus. Amém. Ele é o seu Deus. Diga, Ele é o meu Deus. Diga, Ele é bom. Ele é poderoso. Ele é majestoso. Diga, Ele é o Todo-Poderoso. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Ei, aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Olha para alguém do seu lado. Diz para ele, teu Deus é bom. Amém. Agora olha para alguém atrás de você e diga, teu Deus é bom. Aí para completar e fechar, diz para ele, o teu Deus é o meu Deus também. Amém. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Benção, irmãos, pode sentar. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa, que alegria, que privilégio, honra, meu Deus, estar de volta a essa cidade que eu tanto amo. Coleciono testemunhos, irmãos, aqui, desde quando eu vim, no ano passado, em maio do ano passado, e eu posso te dizer que um dos melhores e mais maravilhosos testemunhos é desfrutar da amizade desse casal aqui. Meu Deus, diz que para conhecer alguém, para ter amizade, você tem que comer 1 quilo de sal, né? Irmão, comer 1 quilo de sal demora. Mas nesse caso aqui não foi preciso, não. Comeu uns 2 graminhas já resolveu.
Aleluia. Pastorzão, obrigado, viu? Não só pela oportunidade, mas pela sua amizade. Você, Esther, pela sua família, né? Me abraçaram, irmãos. Me levaram pra ver um filme na casa deles, ó. No ano passado. Vem cá, ver um filme aqui. Sentando no sofá lá, comi pipoca. Os meninos lá comiam carrinho também. Foi bom demais. Muito obrigado, viu? De verdade. Vocês são maravilhosos. Moram no meu coração. E estaremos sempre juntos. Com certeza. É verdade. Aleluia. Irmãos, eu quero fazer também uma menção muito honrosa aqui. A minha família, né? Estão lá em Londrina, minha esposa Bárbara, meus filhos Evangeline e João. Estão agora mesmo lá no nosso culto. Nosso culto lá começa às 6 horas. Então já está quase no finalzinho lá. E eles estão lá, né? Colocando fogo e poder naquele povo lá também. Amém? Graças a Deus. E trago também um abraço, né? Da minha igreja, tá bom? Da igreja lá de Londrina. Para todos vocês, da minha família. Tá bom? Um abraço carinhoso, um beijo especial da minha família para vocês, tá bom? E uma menção também que eu quero fazer, irmãos, que essa também não posso deixar passar não, porque eu vivi na semana passada, no sábado passado, uma experiência que eu vou contar para vocês. Foi brincadeira não. Um dia quando eu for à Hungria, o que não vai demorar muito, em nome de Jesus, eu vou ter aquela impressão de que eu já estive lá, mesmo sem ter ido lá ainda. Irmãos, eu estive lá no Sabor Húngaro, restaurante do Lendres. Meu Deus do céu, irmãos. Não é só um restaurante, é uma experiência. Foi muito bem acompanhado pelo Matheus, estava lá também, fotografando, né? Fez foto lá, tudo. Fez foto minha também, sem me avisar, sai com o barrigão desse tamanho. Mas foi um tempo maravilhoso, irmão. Pensa numa coisa boa, foi a gente ir lá e ó, eu vou contar um negócio. É comida boa demais. E é muita comida. É uma experiência, irmãos. É são duas entradas, um prato principal que é duas coisas também que tem lá. Tem sobremesa, tem um suco lá, uma coisa que a Rosana, né, me indicou lá, que é um negócio com maçã. Pelo amor de Deus. É bom demais, pelo amor de Deus. Eu vou dizer a vocês, vale a pena. Vocês são nessa igreja aqui, não pode perder. Vá lá no Sabor Húngaro, fale com... E tem mais. A gente está no início do mês de outubro, né? Eu vou lançar uma promoção aqui. Lênis, tu... Depois tu se responsabiliza aí agora. Mata no peito e faz o gol. Quem for ao restaurante do Lênis esse mês, de novembro não, tem que ser esse mês. Chega lá, você vai dizer, Lênis, eu ouvi o professor Andrei falando lá na igreja, eu vim para conhecer. Só para você dizer essa frasinha, o professor Andrei falou, ele vai lhe dar na hora. Você chegar lá, vai lhe dar na hora um abraço. Caloroso, poderoso. E você vai poder desfrutar lá no tempo maravilhoso. Não é? Top. Você achou que era desconto? Não, né? Não. Desconto você fala com ele lá, que ele é o dono do negócio. Mas o abraço é garantido. Amém, irmãos? Glória a Deus. Muito bom. Eita, obrigado, viu, gente? Pode descer. Deus abençoe. Aleluia. Gente, estou muito à vontade aqui. E eu tenho expectativa no meu coração do que a gente vai correr hoje à noite. Amém? Aleluia. Eu tenho uma mensagem no meu coração, e sem combinar com louvor, irmãos, mas de fato é sobre a bondade de Deus. Amém? E eu creio que nós vamos receber algo especial do Senhor hoje à noite. Amém? Você crê que Deus é bom, não crê? Você cantou isso agora, você declarou isso agora. Amém? Abre lá em Oséias, no capítulo 4. Quero a gente começar já nesse texto. Oséias, capítulo 4, no verso 6. Sem contar, irmãos, o serviço lá da Suzana, da Rosana. É top, gente. O Sabor Húngaro eu vou contar, viu? Experiência poderosa. Oséias 4:6. Quem abriu lá? Glória a Deus. Eu sei que é um texto que você conhece bastante, que você já leu várias vezes aqui nessa igreja, que você já ouviu citações desse texto. Mas eu pedi para que você abra lá, porque é importante também ver o que está aqui. Oséias capítulo 4, no verso 6, diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o quê? Conhecimento. Deixa eu só abrir aqui na versão que eu quero. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Irmãos, esse texto aqui, ele tem, claro, um contexto bem específico.
Deus está falando aqui com o povo de Israel, ok? É um texto que está localizado aqui. Deus está falando com o povo de Israel acerca desse povo está sendo destruído porque lhes falta, ou eles não estavam buscando o conhecimento. Mas embora esse texto esteja sendo direcionado por Deus para o povo de Israel, ele apresenta um princípio. E princípio, você sabe, princípio é atemporal. Amém? Princípio é atemporal, não depende de povo, de raça, de credo, de idade. Princípio é princípio. E qual é o princípio que ele apresenta aqui? Basicamente é o seguinte: aquilo que você não conhece, você não desfruta. Não é? Aquilo que você não conhece, você não desfruta. Deus diz, e Deus aqui é bem conclusivo, você já viu aqui, né? Deus é conclusivo com esse povo. Ele diz, olha, o meu povo está sendo destruído. E isso está acontecendo por causa da falta do conhecimento deles ao meu respeito. Amém, irmãos? E a palavra destruído, ela me chama muita atenção aqui, porque ela é muito forte. Você concorda comigo que a palavra destruição é muito forte? Logo quando a gente ouve a palavra destruição, a gente pensa logo numa bomba, né, que cai em algum lugar, dizima pessoas, enfim, destrói lugares, quebra coisas. E veja, essa palavra destruição, o meu povo é destruído, ela também tem essa ideia de fato de algo que é quebrado, é cessado, né, é impedido de dar continuidade. Mas uma dos sinônimos, né, dessa palavra, de fato, se formos procurar no original em hebraico, essa palavra destruição, ela está ligada diretamente a uma destruição em relação à teofania. Diga comigo, teofania. Teofania, irmãos, a palavra teofania, aí é já uma palavra grega, ela significa teos e fania, né? É revelação ou manifestação de Deus. Ok? Então, quando Deus diz, olha, o meu povo está sendo destruído pela falta de conhecimento, ele está dizendo, olha, o meu povo, por não me conhecer, não está desfrutando, recebendo a revelação e a minha manifestação. Amém, irmãos? O meu povo, e lembra, é um princípio atemporal, então isso pode se aplicar também nos dias de hoje. O povo de Deus, irmãos, pode estar vivendo áreas ou tendo áreas da sua vida destruídas por falta de conhecimento. E essas áreas destruídas significa isso: não perceber, não ter a revelação, não ter a experimentação do poder de Deus. E por que isso acontece? Deus diz, por causa da falta de conhecimento. Como eu falei, estou falando sobre a bondade de Deus, tá bom? A gente vai chegar aqui. Mas veja, essa é uma conclusão que Deus chega, e para mim e para você, eu creio que isso levanta aquela pergunta, né? Mas, ora, se a falta de conhecimento me faz experimentar, ou me faz viver em destruição em áreas da minha vida, como que eu posso superar isso? É bem verdade que você já nasceu de novo, sim ou não? Quem nasceu de novo aqui? Levanta a mão para ver. Aleluia, glória a Deus. Então, ao nascermos de novo, irmãos, nós já começamos a experimentar assim da bondade de Deus. Amém? O que cantamos aqui agora não é mentira, não. Nós sabemos que Ele é bom e temos a aproveitar e desfrutar da bondade dEle. Sim ou não? Eu estou fazendo esse ano, irmãos, 29 anos de crente. E desde que eu nasci de novo até hoje, eu posso olhar para trás e lembrar que à medida que eu fui conhecendo, desde a minha infância, juventude, ao conhecer Deus, ao prosseguir no conhecimento, eu posso lembrar das várias manifestações da bondade dele na minha vida. Amém? E eu tenho certeza que você também tem esse testemunho para contar. De momentos da sua vida em que você viu a bondade dele sendo com você. Sim ou não? Amém? Mas eu tenho certeza, irmãos, que assim como eu, ou pelo menos eu vou falar por mim, mas eu ainda não vi a totalidade da manifestação dele para a minha vida. Irmãos, já vivi coisa boa com ele, mas eu sei que não foi o suficiente. Ele tem mais. Amém? Deus tem mais, irmãos. E você pode ter vivido coisas maravilhosas até hoje, mas a boa notícia, irmãos, é que se prosseguirmos no conhecimento dele, irmãos, mais dele vai ser manifestado. Mais dele vai ser revelado. Amém? E a pergunta que eu fiz é essa: como então nós vamos deixar, né, de viver, às vezes, uma área que está ali naquele processo de destruição, aquele processo que não está avançando, melhorando? Como que a gente muda essa fase? Como é que a gente vira essa chave? Como
Como é que a gente passa a viver, então, e desfrutar da manifestação de Deus, da teofania, amém? Da revelação dele, da manifestação dele? A resposta, eu vou te dar um caminho hoje à noite. Eu quero ir nesse caminho com você. E eu vou apresentar assim tem várias formas de conhecermos o Senhor. Tem algumas formas que a Bíblia nos apresenta. Eu vou te apresentar a primeira, a principal hoje. Mas antes de falar sobre isso, eu quero que você abra lá em Hebreus capítulo 11. A forma de nós vencermos a destruição ou não passarmos por ela e vermos a manifestação de Deus, irmãos, é buscando conhecimento. Se a falta do conhecimento nos faz viver ou nos faz não experimentar a manifestação de Deus, então o conhecimento vai nos fazer ver Deus. Amém? Oh, glória a Deus. Hebreus capítulo 11, irmãos, versículo 5. Eu estava estudando, né, sobre fé há alguns tempos atrás, e lendo alguns livros, e lendo esse texto, capítulos 10, capítulo 11 de Hebreus, e eu parei aqui nesse versículo, mais especificamente no versículo 6, mas eu quero ler a partir do versículo 5 com você, tá bom? Versículo 5 diz o seguinte. Opa, eu só abri aqui. Eu falei para você abrir, eu não abri. 11, 5, ok? Pela fé, Enoque foi o quê? Trasladado. Para não ver a morte. Diga assim, Enoque foi trasladado. Para não ver a morte. Ok? Ou seja, para não morrer fisicamente. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, ele obteve testemunho de haver o quê? Agradado a Deus. Veja, o fato de ele ter sido trasladado e não passado pela morte física está relacionado ao fato de ele ter andado com Deus, de ele ter agradado a Deus. Ok? Esse foi o testemunho que foi dado acerca dele. Versículo 6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus faça o quê? Você tomou café hoje? Ou almoçou? É necessário que aquele que se aproxima de Deus faça o quê? Creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ok? Eu acho o sotaque de vocês maravilhoso. Creiam que ele existe. Coisa linda. É fofo demais. Eu parei nesse versículo aqui. Como eu falei para vocês, estava estudando sobre fé e eu parei aqui. Porque eu comecei a pensar, bom, eu preciso me aproximar. Eu quero destacar com vocês aqui hoje à noite 3 palavras desse contexto aqui, desse versículo. É preciso, para agradar a Deus, ter fé. Ou seja, eu me aproximo dele crendo. E a primeira palavra é exatamente essa. Para agradar a Deus, eu tenho que me aproximar dele crendo. Ok? Você concorda comigo que a gente crendo está em fé? Amém? É a consequência, né? Eu creio, então eu estou em fé. Ou porque eu tenho fé, eu creio. Amém? Então eu creio que Deus, eu creio nele e me aproximo dele. A segunda palavra que me chamou a atenção, e nessa eu fiquei injuriado, me prendi aqui e fui buscar em alguns dicionários, em algumas versões. Ele diz, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. E eu vendo essa carta aqui, irmãos, essa carta foi escrita para a igreja. Ok? O versículo que nós vemos lá em Oséias foi escrito para Israel. Foi uma condição, mas como eu te falei, um princípio, se aplica a nós também. Mas esse texto aqui ele foi escrito para a igreja. E eu comecei a pensar, como assim? É necessário que eu, que sou igreja, filho de Deus, tenho que me aproximar dele crendo que ele existe. Não já é inerente? Eu sou crente. Eu não já creio que ele existe? Afinal de contas, irmão, se você sair daqui do final do culto e alguma pessoa passar por ali que não é crente, você perguntar para ela, tu crê que Deus existe? Ela até no susto ela vai dizer, creio. Creio, está lá no céu, aleluia, creio. Se ela não for uma pessoa ateia, né, que não crê em nada, mas ela vai, até no susto ela vai dizer, não, eu creio assim. Não é? Então eu comecei a pensar, como assim? Porque até os ímpios creem que Deus existe. Ora, eu, antes de nascer de novo, se alguém perguntasse, sim, existe. Eu não sei que eu não vim de uma ameba, então eu só posso ter vindo de Deus. Eu creio que ele existe.
Aí eu fui buscar essa palavra, irmãos, porque não fecha isso aqui. E eu fui para o original primeiro. E a palavra existe aqui, ela é do grego esti. Se você tiver acesso a qualquer dicionário, e um dos mais fáceis é o Strong's, você vai ver que essa palavra existe aqui é a palavra esti no grego. E essa palavra, ela significa ser ou estar. Ou estar. Só que essa palavra esti, exatamente como ela está escrita aqui no grego, esti, E-S-E-S-T-I. Essa palavra, que no caso é um verbo em grego, ele está conjugado. Olha que interessante. Na terceira pessoa do singular. No presente indicativo. Ou seja, né? O que é isso? Se é o verbo e significa ser ou estar, e na terceira pessoa, vamos lá para o verbo ser. Eu. Tu. És. Ele é. Ou está, né? Mas a conjugação aqui e a aplicação desse verbo, ele está mais associado a ser. E aí eu fui, beleza. Já me responde algumas coisas. Deixa eu verificar. E eu fui ver algumas versões. Em português a gente não vai encontrar muito, não. Na verdade, nenhuma versão em português fala sobre, só traz ele existe. Mas várias versões em inglês, se você tiver acesso a algumas delas, várias versões em inglês, elas já trazem na sua escrita, diz assim, eu não vou falar inglês aqui total, porque não vou gastar agora não. Mas diz assim, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele, aí depois de ele tem to be. Minha esposa, ela é professora de inglês. Eu fui recorrer a ela. Eu disse, amor, to be, eu aprendi na escola que é ser ou estar. Ou estar. Nesse verbo to be, dá para acrescentar existir? Ela falou, não. Para o existir tem outro verbo, que é exist. Aí eu disse, então tá bom. Então, resolveu a parada. Voltando aqui para esse contexto, irmãos, dá para entender que houve, né, essa pequena troca de palavras aqui. Talvez na hora de fazer a tradução, os autores colocaram, não vai caber aqui, ele é, né? É necessário crer que Deus é. Mas é o quê? É Deus? Talvez ia ficar um pouco estranho, eles mudaram para colocar existe. Mas, de fato, irmãos, tanto no original em grego, quanto nas traduções mais fidedignas em inglês, a forma de ler aqui seria, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele é. Oh, glória a Deus. Faz toda a diferença. Creia que ele é. E que se torna galardoador, na versão NVI fala, que presenteia aqueles que o buscam. Oh, glória a Deus. Meu Deus do céu. Irmãos, eu fiquei tão empolgado com isso que eu fui buscar mais referências. E eu descobri, né, eu peguei aqui essa indicação de uma ligação que existe direta dessa expressão que o autor de Hebreus fala aqui, né, sobre Deus é. Creia que Deus é. Com aquilo que está escrito lá em Êxodo, no capítulo 3. Se você puder abrir lá, você vai acompanhar comigo. É bom que você abra. Êxodo, no capítulo 3, no verso 13, é aquele contexto que a gente conhece bastante bem, né? Sobre quando Deus vai falar com Moisés, para Moisés ir, em nome de Deus, libertar o povo lá do Egito. E Moisés começa a travar aquele diálogo lá com o Senhor, né? Para tentar convencer Deus de mudar de ideia. E aí chegou um momento aqui que Moisés estava começando já a baixar a guarda, e ele disse, beleza, Deus. Versículo 13. Esse beleza, Deus foi uma versão, né, Andrei, revista e renovada. Mas o versículo 13 aqui da Bíblia normal fala o seguinte, disse Moisés a Deus, eis que, quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Versículo 14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. E disse ainda Deus a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o seu Deus, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. Meu Deus do céu.
Interessante, irmãos, que Deus não fala para Moisés: ei, Moisés, vai lá e fala que o eu fui te enviou. Nem ele diz: o eu serei te enviou. Diz: ei, vai lá e fala para o meu povo que o eu sou. Agora te enviou. E eu fui, irmãos, mais uma vez atrás dessa palavra. Essa palavra sou aqui em hebraico é raya. Meu hebraico está um pouco enferrujado, mas é mais ou menos isso aí. Raya. E essa palavra raya, ela significa, dentro dos seus sinônimos, você pode procurar depois também no seu dicionário, diz sobre Deus que se torna. Então, quando Deus diz para Moisés: Moisés, vai lá e fala que o eu sou te enviou, era a mesma mensagem de Deus dizendo o seguinte: ó, vai lá e diga para o povo que eu me torno o que eles precisam. O eu sou, que sou todas as coisas, eu me torno o que eles precisam. O que aquele povo precisava naquele momento, irmãos? Precisava de libertação. Eles precisavam ser libertos do Egito. Aí Deus diz: ei, vai lá falar para eles que o eu sou liberdade para eles, eu vou me tornar para eles, naquele momento, a liberdade que eles precisam. Oh, glória a Deus, irmãos. Aí o autor aos Hebreus, ele vai pegar esse mesmo contexto, lá do hebraico. Você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Aí ele vai, escreve agora e diz: ei, aqueles que se aproximam de Deus, tem que crer que ele não foi. Tem que crer que ele não será. Tem que crer que ele continua sendo. Ele é todas as coisas. Amém, irmãos? Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu não sei como é que você chegou aqui, não. Se você está precisando de alguma coisa, mas, irmãos, aquilo que você precisar, Deus é a resposta. Amém? Ele é a resposta. Ele continua sendo, irmãos, a resposta. Oh, aleluia. Ele é bom. Amém? Ele é bom. Está claro para você que Deus é? Você crê que ele existe? Isso é bom. Mas isso é o básico para a gente que crê nele. Amém? A gente tem que passar a crer que ele é. Quando eu creio, irmãos, que ele é aquilo que eu preciso, que ele é a minha suficiência, aí eu vou me aproximar dele nesse sentido com mais ousadia e intensidade. Eu sei que ele me ouve. Eu sei que ele tem aquilo que eu preciso. Que ele existe? Amém. Mas só crer que ele existe, talvez lá em cima e eu aqui embaixo eu não teria muito contato. Mas quando eu creio que ele é a minha suficiência, oh meu Deus do céu. Isso muda tudo, irmãos. Amém. E tem uma conexão direta. Eu falei, né, para você ler desde o versículo 5. Volta lá para o Hebreus capítulo 11. No verso 5. Porque diz sobre Enoque. E a terceira palavra que eu quero destacar com você desse versículo 6 é exatamente a recompensa. Porque Deus é aquele que é aquilo que você e eu precisamos, necessitamos. Ele é a nossa suficiência. Mas ele diz: olha, eu sou o que sou. Continuo sendo. Mas tem mais. Aqueles que me procuraram. Irmãos, Deus dá muita importância a quando nós procuramos conhecê-lo. Ele concluiu que o fato das pessoas perecerem, padecerem, era por causa da falta de conhecimento acerca dele. Irmãos, Deus ele promoveu o tempo todo e tudo o que ele pôde fazer para com que toda a humanidade fosse dispensação após dispensação, conhecendo mais acerca dele. O interesse de Deus, irmãos, era que, e sempre foi, que você e eu o conhecêssemos mais. Ao ponto de aqui em Hebreus o autor dizer, ele não somente é aquilo que nós precisamos, ele não somente é a nossa suficiência, mas tem mais, se você buscar, ele vai te dar o presente. Sabe a cereja do bolo? Concorda comigo que a nossa parte de buscar a Deus é o mínimo que a gente deve fazer? Concorda comigo? Ora, se eu não quero viver destruição, e se eu já entendi que para não ser destruído, ou seja, para ver a manifestação de Deus na minha vida, eu preciso conhecê-lo, o mínimo que eu devo fazer é conhecer. Não é? Mas mesmo assim, irmão, sendo a nossa obrigação,
Deus ainda disse, beleza, se você fizer a sua parte, eu ainda vou te dar um presente. Ele não disse pagamento, ele disse um presente, galardão. Oh, glória a Deus. E para você ficar mais empolgado, irmãos, esse texto aqui, esse capítulo, esse versículo 6, ele é a sequência do versículo 5. Olha que revelação poderosa. É por isso que eu pedi para você ler o versículo 5. Porque fala sobre Enoque e diz que Enoque, irmãos, ele foi galardoado. Por quê? Porque ao invés de passar pela morte física, que era o resultado de todo mundo, era o caminho de todo mundo, mas Enoque, ao invés de morrer, ele foi trasladado. Recompensa, galardão. Sabe por quê? Porque lá em Gênesis capítulo 3, se eu não me engano, não, capítulo 5. Lá em Gênesis capítulo 5 é quando fala sobre Enoque. E há uma máxima nesse texto sobre Enoque. Gênesis capítulo 5, verso 24 diz: Enoque andou com Deus. E porque Enoque andou com Deus. Irmãos, quem anda com alguém, passa a conhecer. É ou não é? Quando você anda com alguém, quando você permanece andando com alguém, irmão, você vai conhecer aquela pessoa. Irmãos, Enoque andou com Deus a tal ponto que Deus disse, rapaz, vou dar um presente. Os outros vão passar pela morte, mas tu vai ser trasladado. Os outros vão passar pelo normal, mas você, Enoque, porque você decidiu andar comigo, me conhecer, eu vou te dar um galadão, rapaz. Eita, bicho, tu vai vir aqui pro céu. Meu Deus, irmãos. Irmãos, Antigo Testamento, Velha Aliança, se Deus deu a Enoque um presente de não passar pela morte, irmãos. Eu acho que podemos criar um pouco mais de expectativa sobre o que ele vai nos dar esses dias. Se decidirmos, irmão, buscar a palavra dele, conhecê-lo mais, eita, glória a Deus. Tem presentes inesperados chegando aí. Aleluia. Eu estava tirando foto aqui. Eu me mexo muito, irmãos. Aí eu de vez em quando eu fico constrangido porque os meninos ficam querendo tirar foto e não conseguem. Agora, por onde eu começo a conhecer? Porque eu já sei que para desfrutar de manifestação da bondade de Deus, eu preciso conhecê-lo. Você já entendeu isso aqui também? Amém. Agora, vai começar por onde? Eita glória. Você está em Hebreus ainda, né? Volta um pouquinho para o capítulo 1. Por onde eu começo? Por onde eu começo a conhecer a Deus? Irmãos, nós vamos ver algumas formas de conhecer o Senhor. Mas a principal delas é essa aqui. Hebreus capítulo 1, no verso 1 ao verso 3, diz o seguinte: havendo Deus outrora, em tempos passados, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, diga assim comigo, nestes últimos dias. Essa expressão últimos dias, irmãos, é escatos e significa o nosso tempo agora, tá bom? Os últimos dias, os últimos segundos, é onde a gente está vivendo, ok? Irmãos, eu creio que a gente vai ser a geração que vai ver Jesus voltando. A gente vai ser arrebatado, irmãos. Amém? Você crê nisso também? Eu creio. Eu estou pronto. Eu sou um pouco aventureiro. A minha esposa não é muito. Aí já sabe, né? Quem tem que ceder, né? Por mim eu pular de paraquedas, da Delta. Mas aí, a primeira vez que eu sugeri isso, a Bárbara disse: faça o seguro de vida. Pronto, foi suficiente para eu entender a mensagem mais clara possível. Desisti de pular de paraquedas. Mas, irmão, eu estou doido para o Senhor voltar. Porque no arrebatamento eu vou voar. Vai ser bom demais, irmãos. Quando ele despontar ali no céu, a gente vai subir com ele. Para ele. Amém? Eita aventura boa, irmão. Vai ser a gente voar. Amém? Aí o autor aos Hebreus ele fala o seguinte: ó, nesses últimos dias, Deus nos falou por meio de quem? Nos últimos dias. Por meio do Filho. A quem
constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Ele, o Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém? Por onde eu começo a conhecer a Deus? Diga, por Cristo. Amém? Eu preciso olhar para Jesus, irmãos, para que eu não experimente uma vida de destruição ou com áreas que não estão alinhadas à vontade de Deus, e a vontade de Deus é que eu viva triunfantemente em todas as áreas. Você também, amém, irmãos? Eu preciso conhecer a Ele, e a forma de eu conhecer a Deus, irmãos, a forma de você conhecer a Deus é olhando para Jesus. Amém? Deus investiu muito tempo falando com as pessoas acerca de quem Ele era, mostrando para as pessoas ao longo das eras acerca do seu caráter, irmãos. Sabe, essa mensagem e essa abordagem sobre a bondade de Deus, ela está diretamente linkada a uma matéria do Rema, que é caráter de Deus. Amém? E, irmãos, nós precisamos conhecer e saber que Deus é bom. É um atributo de Deus. Ele é bom. Amém? Oh, glória a Deus. E ao longo das eras, irmãos, Deus foi falando e manifestando da sua bondade para as pessoas, para que elas conhecessem. À medida que elas conhecessem, elas também desfrutariam demais da manifestação dele. Só que chegou o tempo em que não era mais suficiente falar pelos pais, pelos profetas, ele teve que enviar ele mesmo. Ele disse, a comunicação tem que ser direta agora. Sem interrupção, sem corte. Disse, então eu vou lá. Amém? E ele encarnou. Oh, glória a Deus. Fique assustado não, porque essa palavra não foi de Satanás que criou não, viu? Reencarnação, sim, é de Satanás. Mas encarnação foi Deus que criou, irmãos. Foi Ele que fez. Amém? Ele, como Deus, encarnou em forma humana e veio no Filho. Amém? Ele disse, pronto, agora eu vou comunicar quem eu sou através de mim mesmo. O Filho, irmãos, o autor aos Hebreus diz, o Filho é a expressão exata. Não é mais ou menos, não é uma coisinha aqui, parece, não, é a expressão exata. Se você olha para o Filho, você vê Deus, o Pai. E quando você, por conseguinte, olha para Deus, você vai ver Deus manifesto no Filho. Como é que você e eu conhecemos a Deus, irmãos? Olhando para Jesus. Vai lá para Colossenses capítulo 1. Eu quero te dar mais elementos para que você acredite no que eu estou lhe falando. Colossenses capítulo 1, no verso 13. Colossenses 1, 13. Aleluia. Diga, Deus é bom. Aleluia. Colossenses 1,13 diz, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino de quem? Do Filho. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este quem? O Filho. É a imagem do Deus invisível. Diga, Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Ele é a imagem. O autor aos Hebreus diz que ele é a exata expressão. Aí Paulo diz, ele é a imagem. Deus não poderia ser visto, irmãos, porque Deus é Espírito. Mas claro, para que ele pudesse ser enxergado por você e por mim, ou seja, de forma natural, ele precisava... É igual a gente estar no computador, vendo alguma figura, para poder mostrar aquela figura para alguém, tem que imprimir, né? Aí você imprime e manda. Deus imprimiu ele no Filho. Jesus é a imagem de Deus. Amém? Oh, glória a Deus. João capítulo 6. Vai lá. Só alguns elementos para a gente poder seguir aqui. João capítulo 6, o verso 38. Vamos fazer o seguinte para ganhar tempo, ó. Vocês aqui já abriram, não foi João capítulo 6? Vocês aqui. Não, vocês aqui tudinho, né? Porque agora... Vocês aqui tudinho, arreca. Abre em João capítulo 14. Vocês aqui em João capítulo 6, 38.
E vocês aqui, do Mateus para cá, todo mundo, em João capítulo 14. Eu vou ler primeiro o capítulo 6, tá bom? Aí quem abrir o capítulo 14 ouve. E passa aqui também, né? Agora que eu me liguei. Que eu pedi para abrir alguns assim, ó. Entendi. Agora que eu me liguei na parada de vocês. Quem abriu aí em João 6,14? Quem não abriu vai ver aqui, né? Meu Deus do céu. 6,38. João 6,38 diz o seguinte: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade. Está claro que isso aqui é Jesus falando? Quem é Jesus? Diga, é a exata expressão de Deus. Diga, é a imagem de Deus. Pronto, aí esse que é a exata expressão de Deus, que é a imagem de Deus, ele diz agora, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem, ou seja, todo ser humano, que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Oh, glória a Deus. Amém, irmãos? Então, Jesus, ele é a exata expressão de Deus e tem mais. Ele veio fazer o que Deus faz. Essa vontade de Deus é essa aqui, irmão. Aqui ninguém se perca. Oh, glória a Deus. Aí quem abriu aqui em João 14? E quem deu Miguel vai ver aqui, né? Sabe o que é dar Miguel aqui? Sabe? É brincadeira, viu, Saulo? João capítulo 14, foi isso que eu falei? Versículo 9. Disse-lhe quem? Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Olha essa pergunta. Quem me vê, Filipe, vê o Pai. Como dizes então, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Filipe, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Oh, glória a Deus. Versículo 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa de quê? Das mesmas obras, irmãos. Você crê que Deus é bom? Como é que a gente sabe e crê na bondade de Deus, irmãos? Vendo Jesus. A gente sabe que Ele é a expressão de Deus, mas, irmãos, para a gente poder crer na totalidade e atender àquela indicação do escritor lá de Hebreus, que precisamos nos aproximar de Deus crendo que Ele é bom, nós precisamos ouvir e ver o que Jesus fez. E Ele diz aqui, olha, tudo o que eu faço é o que eu vejo meu Pai fazer. Amém? No finalzinho do versículo 11. Crede em menos por causa das mesmas obras. Você viu por um acaso Jesus mandando tempestade? Você já olhou na Bíblia Jesus mandando praga para alguém? Dando rasteira em alguém? Lá vem um cara com amuleto e Jesus bota o pé para cair. Já viu ele fazendo, colocando doença em alguém? Não. Já viu ele tirando dinheiro de alguém? Quando a gente vai ver Jesus, irmãos, ele acalma a tempestade. Ele dá ordem para o mar se acalmar. Ele cura quem está doente. Ele abastece quem estava com falta. Já vista a pesca maravilhosa só para iniciar. Só para começar. Oh, glória a Deus, irmãos. Quando você vai ver Jesus, ele está fazendo o que Deus sempre fez. Amém. Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, esse tem que ser uma forma, inclusive, de você e eu combatermos até mesmo as injúrias contra o Senhor. Se você não vê Deus fazendo, Jesus fazendo o mal, irmãos, nem deixe chegar na sua cabeça que a doença que você está passando por ela, ou que você está alguma enfermidade, sintoma, é Deus que está te provando. Não, Deus está. Eu estou passando por isso aqui porque Deus está querendo me. É que eu sou especial.
Tem gente que tem essa questão. Porque tem uma coisa com Deus, Deus tem uma coisa comigo, só comigo. Só comigo. Que eu vou pra cobra e mentira, vou pra cobra e mentira, vou pra cobra. Eu tô bonzinho, vou pro hospital. Aí fico lá, internado, UTI, respirando. Aí ele vai e me tira daquele negócio. Eu dou com o testemunho, conta a benção. Aí daqui a pouco eu caio de novo. É uma coisa que Deus tem comigo. Pelo ser um testemunho da bondade dele. Irmãos, o testemunho da bondade de Deus é Jesus. Ninguém precisa ficar enfermo, porque ele já se fez enfermo. Amém? Ninguém precisa padecer, irmãos, coisa ruim não. Porque toda sorte de maldade, irmão, já estava sobre ele na cruz. Ele levou sobre si. Se você precisa de cura hoje, ele é a tua cura. Ele é a sua saúde. Ah, eu estou meio depressivo. Ele é a tua alegria. Ô, pastor, eu estou com um negócio que não tem... A falta de paz. Ele é a paz que excede todo entendimento, irmãos. Como é que a gente acessa isso? A manifestação dele? Conhecendo. Ô, glória. Para finalizar, eu quero só mais 3 textos. Esse eu vou citar. E os outros a gente vai abrir. Lá em Atos capítulo 10, no verso 38, diz o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo o mal. Vou ler de novo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o quê? E o que mais? E curando a todos os oprimidos que eram do diabo. Por quê, irmãos? Oh, aleluia. Porque ele curava, irmãos, os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Porque Deus é bom, irmãos. Porque ele não muda. Porque ele nunca foi diferente. Ele é o mesmo hoje que ele foi ontem, que ele vai ser para sempre. Deus estava aqui, irmãos, com o Senhor. Ele ungiu a Jesus. Ele estava com Jesus. E porque Deus era com ele, Jesus andou fazendo bem, irmãos. Oh, glória a Deus. Eu quero ler com você. Eu quero que você abra lá, para a gente poder encerrar. No Salmos, capítulo 103. Que texto maravilhoso. Eu quero ler 2 salmos com vocês. Salmos, capítulo 103. Se a banda puder vir, por favor. Que todo mundo acredita que eu vou acabar mesmo. De verdade. Salmos 103, no verso 3. Oh, glória a Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Salmos 103, no verso 3, ok? Todo mundo abriu? Ele diz assim: ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. É ele quem sara todas as tuas enfermidades. Está assim na sua Bíblia também? É ele quem da cova redime a tua vida. E então te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os que são oprimidos. Ele manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e também compassivo. Ele é longânimo e assaz benigno, ou extraordinariamente bondoso. Não repreende perpetuamente, nem conserva sua ira para sempre. E também não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois, quanto o céu se alteia, ou se separa acima da terra, assim também é grande a sua misericórdia para com os que temem. Quem teme o Senhor aqui? Oh, glória a Deus. Versículo 12. Quanto dista o oriente do ocidente, assim também ele afasta de nós as nossas transgressões.
Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Oh, glória a Deus, irmãos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus não está no negócio de acusar, irmãos. Deus não está no negócio de apontar o dedo. Deus está no negócio de restaurar. Ele não está no negócio de pôr na cova, não. Ele tira de lá. E quando ele tira, ele diz aqui, ele ainda coloca uma coroa de graça. Meu Deus do céu. Amém. Oh, aleluia. Meu Deus do céu. Como um pai compassivo, assim ele trata a todos os que o temem. Amém. Oh, glória a Deus. Diga assim: eu tenho um Deus e Ele é meu Pai. Diga: o Deus Todo-Poderoso é meu Pai. Meu Deus, irmãos. Aleluia. Eu posso contar um testemunho para vocês? Eu estou encerrando já, mas, irmãos, eu não tive pai natural. Eu tive, né? Porque, afinal de contas, nasci, né? Mas, entendeu? Ele não estava comigo na minha infância, na minha juventude. Ele não estava lá em casa. Eu não fui criado pela figura paterna, só pela materna. E tive meu irmão, que é 13 anos mais velho que eu, como uma figura paterna. Irmãos, eu nunca tive essa ideia de um pai compassivo. Eu tive uma mãe muito boa, mas um pai compassivo eu não tive, naturalmente falando. Mas, irmãos, hoje eu sou pai. E eu confesso a vocês que quando Bárbara estava grávida da Evangeline, que é a minha filha, nossa filha mais velha, quando ela disse que estava grávida, foi aquela festa. Parecia sendo de filme. Estava na varanda lá de casa, ela disse: estou grávida. Eu quase cuspi a água que eu estava bebendo. O quê? Ficou grávida, barriga crescendo, aquela coisa maravilhosa. Quando eu estava no oitavo para o 9º mês, aquilo que era tão maravilhoso para mim ficou um desespero. Teve um dia que a gente estava deitado e eu lembro, né? Eu comecei a chorar e estava ouvindo uma música. Eu comecei a chorar. Irmãos, era um desespero tão grande, porque eu pensava: rapaz, daqui a algumas horas, até agora está aí dentro, daqui a pouco vai estar aqui fora. Já era para mim. Eu vou ter que ser pai. E como é que eu vou ser pai se eu não tive uma referência? E aí, minha esposa, irmão, minha esposa não é brincadeira, não é só beleza, não. É desenrolada. Ela olhou para mim e fez: Andrei, o Espírito Santo vai te ensinar a ser um pai. Eita, irmãos, eu tenho aprendido com o Espírito Santo a ser pai. E eu posso dizer: ser pai é bom demais. Porque às vezes o filho nem faz muita coisa para merecer. A vontade que dá é dizer: rapaz, vai dormir, vai, some. Pai, eu tô com fome, vai dormir com fome. Aprendeu o que é bom para tosse. É a vontade, calma. Mas aí basta olhar com aqueles olhinhos assim. Aí eu falo: vai na geladeira lá, abre as coisas, vai. Meia-noite, 1h da manhã, vai comer, vai. É bom demais, irmão, ser pai. Deus diz: eu não trato conforme as transgressões, iniquidades. Eu sou compassivo. Antes de retribuir em linha com a transgressão, eu manifesto minha correção amando e sendo compassivo. Oh, glória a Deus. Amém. Correção chega. Tá tudo bem aqui? Sim, ele é um Deus que corrige também, graças a Deus. Mas não pondo na cova. A forma dele nos corrigir, sabe como é que é? Pela palavra dele. Paulo diz a Timóteo: a palavra de Deus é apta para educação e correção.
instrução e admoestação. Amém? Como um pai compassivo, Ele assim nos trata, porque tememos a Ele. Lá em Salmos capítulo 107, abre lá. Salmos 107, no versículo 17. Salmos 107, 17. Todos abriram? Eu vou ler na versão NVI, tá bom? Diz assim: tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes, e sofreram as consequências das suas maldades. Sentiram até mesmo repugnância até por toda a comida, e chegaram perto das portas da morte. Está falando aqui sobre pessoas que desobedeceram a Deus. No entanto, versículo 19: na sua aflição clamaram ao Senhor, e ao ouvir o seu clamor, Ele os salvou da sua tribulação. Ele, versículo 20, enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Oh, aleluia! Irmãos, veja, nós somos salvos. Amém? E por sermos salvos, irmãos, ou ao sermos salvos, nós somos enxertados na videira verdadeira e passamos a receber a seiva de Deus. Amém? Aquela natureza pecaminosa ficou para trás. De fato, Paulo diz: olha, o que era pecado, o que era transgressão, ficou para trás. Novas criaturas somos feitos. Nova criação em Cristo. Tudo bem até aqui? Isso quer dizer que aquela velha, antiga forma de viver tem que ficar para trás. Nós não podemos viver pecando. Ok? Mas, irmãos, ainda que em algum momento tropecemos, isso pode acontecer. Versículo 19 diz: na aflição, na angústia, no meio do problema, no meio da circunstância, que às vezes não fomos nem nós que provocamos, se levantando coisas, no meio da angústia, irmão, se você clamar ao Senhor, se você se aproximar dEle, crendo que Ele é a libertação que você precisa dessa angústia, irmãos, Ele vai ouvir o teu clamor, e Ele vai te tirar desse lugar. Oh, aleluia. Amém. Aleluia. E como Ele vai fazer isso? O autor de Hebreus, ele diz: olha, Ele falou de várias formas, várias maneiras, mas nos últimos dias Ele enviou o Filho. João diz que o Filho é a palavra. Lembra disso? Que Jesus é o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, a palavra de Deus, o próprio Cristo. Quando em meio à angústia, irmãos, você se encontrar e clamar ao Senhor, recorrer à bondade dEle, irmãos, Ele vai mandar a palavra para te socorrer. Ele vai mandar a força mais extraordinária que existe, a palavra dEle, o próprio Espírito de Jesus Cristo, teu auxílio, teu socorro. Amém? Porque Ele é bom, irmão. Fica de pé. Porque Ele é bom. Amém? Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom, irmãos. Não tem praga lá fora, irmãos, que possa quebrar, diminuir, abafar a bondade de Deus. Sabe, irmãos, não tem situação, circunstância que você possa passar que enfraqueça Deus. Deus vai ser sempre Deus. E a boa notícia, irmãos, é que Ele, sendo Deus, ó Deus Todo-Poderoso, onipresente, onipotente, onisciente, Ele sendo Deus é teu Pai. Oh, glória a Deus. Então, ainda que situações se levantem, irmãos, e vai se levantar, elas vão se levantar. Sabe que sim?
Sabe que situações, dias maus vão acontecer? Circunstâncias vão bater na porta. Pressões vão chegar. Sintomas vão chegar no corpo. Irmãos, mas diante de todas essas coisas, a Bíblia diz: nós fomos feitos mais do que vencedores, por meio daquele a quem Deus enviou para ser o meu e o teu socorro. Jesus, irmãos. Ele é a porta de entrada. Ele é o motivo. Ele é a forma de nós não sermos destruídos. Diga assim: eu não vou ser destruído. Diga: porque o meu Deus, diga mais forte, diga: o meu Deus e o meu Pai já enviou a palavra. Diga: Ele já enviou a palavra. Ele já enviou a palavra. Aleluia! Oh, aleluia! Irmãos, malditos nunca mais. Doentes nunca mais. Oh, aleluia! Depressivos nunca mais, precisa não. Sem paz em casa, precisa não. Ele já enviou a palavra. Ele já enviou a imagem e semelhança. Ele já imprimiu em você, irmãos. Oh, aleluia! Aí você pode recorrer quando alguma coisa não estiver em conformidade com o que você sabe que é a vontade de Deus, você recorre a Ele. É uma angústia. Eita, eu sei em quem eu creio. Eu sei que nele que eu creio, Ele é o que eu preciso. Ele não será, nem Ele deixou de ser. Ele é. Amém, irmãos? Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Então declara isso, vai. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Ei, vivemos por fé. Estamos de pé. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor.